Oi. Olá, tudo bem? Ai, gente, desculpa, eu esqueci. Na verdade, eu não esqueci, eu perdi a hora. Tá bom? Hoje teremos um dia de tapete. Eu vou só dar um tempinho pra entrar um pouquinho de gente. Vou aproveitar e colocar uma musiquinha que eu não preparei porque eu estava na frente do computador e eu tive a capacidade de perder a hora. Ah, minha cliente mandou fotinhos da piscina. Estamos fazendo um deck que tá ficando lindo. E eu tava mexendo no telefone, resolvendo as situações. E aí eu perdi a hora. Eu acho que dá pra começar. Vou dar só mais um minutinho. Aí a gente coloca uma musiquinha pra quebrar a rotina. Deixa eu colocar aqui já uma prévia. Oi, minha bezinha. Mudou aqui o lugar onde fica a foto, menino? Nós estamos com a nossa participante de lives, a Mabi, que sábado estará aqui, gente. Mabi estará sábado com a gente, participando da live. Eu sempre perturbo a pessoa, ela sabe muito bem disso, e eu perdi a porcaria da imagem. A gente hoje vai falar, não perdi não. Tive a impressão de que eu tinha perdido, mas eu não perdi. Tá aí. Tá em polegada, mas a questão aí é o visual, tá? E será que eu consigo tirar minha cabeça daqui? Não consigo, gente. Espero que vocês consigam ver. O que que acontece? Primeira coisa, antes de mostrar vários tipos de tapete, eu acho que a gente tem que pensar o quê? Marque. Olá, prazer, tudo bem? A primeira coisa que a gente pensa, na hora que a gente pensa na sala de estar, é que é o seguinte: o último item, assim, um dos itens principais na decoração é o tapete. A gente tem várias pessoas que ficam com medo de colocar tapete por alergia, por algumas situações assim. Só que hoje em dia temos várias tecnologias e a gente sabe mais, e aí acaba que tem tapete com fibras específicas. Ah, obrigada! Existem tapetes que eles têm a fibra mais fechadinha e aí ele é possível, ele é o menos alérgico, então passando um aspiradorzinho e com esse tipo que tem uma fibra mais menorzinha, e ele fica mais fechadinho, você pode até um alérgico ter. Gente, eu sou a pessoa mais alérgica do mundo, mas eu tenho umas coisas estranhas assim, que eu faço o seguinte. Por exemplo, eu gosto de perfume. Eu sou uma pessoa perfumada. E aí, eu tenho alergia a perfume. Então, eu vou me acostumando, entendeu? O corpo, aos poucos, na hora que eu fico um tempo sem usar perfume... Por exemplo, o meu perfume preferido acabou. Então, eu tô usando a minha colônia preferida. Porque meu perfume preferido acabou. E aí, agora, então, com pandemia, meu filho, vai demorar pra eu comprar. Porque eu que não vou parar em shopping pra comprar perfume importado. Então... O que que acontece? Eu vou me acostumando. A mesma coisa eu fiz com tapete. Porque eu queria um tapete daqueles mais peludos. O meu é de lã egípcia, alguma viadagem dessas, tá? Eu comprei 2 tapetões, mas isso daí é só pra dar um exemplo, tá? Porque existe tecido que seria o mais indicado se você tem animal de estimação. Se você tem pet, o ideal é fibra náutica. Então, assim, tem várias situações de tapete que a gente vai falando ao longo da live. Mas a minha primeira dica é a seguinte: tamanho de tapete para o sofá. O tamanho de tapete para o sofá é o seguinte: o tapete, ele não pode, o ideal é ele fica estranho quando o tapete é menor que o sofá. Ou ele fica mais certinho, ou você vai colocando ele um pouco mais para fora. Você tem que tomar cuidado, porque eu vou mostrar depois em algumas situações. Porque normalmente vamos dizer que uma sala é retangular, tá? Na sala retangular, eu tenho a maioria das salas de estar hoje são salas de estar e salas de TV, né?
A sala de TV, a gente vai ter um requezinho na frente do sofá. Isso é gosto meu, eu não gosto quando o sofá cola no móvel da frente. Eu acho que se tiver uns 20 centímetros, 10 centímetrozinhos afastado, eu acho que ele fica melhor. Já no sofá, ele precisa ficar debaixo do sofá, entendeu? Jogando um pouquinho pra fora. Eu vou mostrar, eu não sei se eu coloquei foto de projeto meu, porque eu tenho mania de colocar as dos Pinterest, porque eu gosto de palpitar do Pinterest, porque o Pinterest tem um monte de ideias e projetos legais, tem muita coisa que é pra mostra, que funciona esteticamente para uma coisa mais conceitual, mas que dia a dia não funciona. E aí eu pego e falo que não funciona. Eu sou um pouquinho direta só assim, um tantinho. Aí eu falo, olha, isso daqui é legal, bonito, bacana, mas no dia a dia não rola. Então, o que que acontece? O tapete, o ideal é o que eu prefiro assim, a partir de 20 centímetros para fora do sofá, tá? Ele fica dentro do sofá uns 20 centímetros pelo menos, porque às vezes a gente também tem um limite, né? Eu tô com um espaço muito apertadinho, às vezes eu não consigo sair colocando ele muito para fora. Você vê aí que eu tenho 3 tamanhos dele saindo do sofá. O ideal seria uns 60 centímetros. Às vezes você consegue colocar o tapete que ele cobre o sofá por trás inteiro. Ah, mas tapete, pra que eu vou colocar o tapete para baixo? A questão não é o para baixo do sofá. A questão é que ele, quando se encaixa, é até melhor. Por quê? Você pode colocar um silicone para ele não escorregar e tudo. Mas o tapete, dependendo do modelo de tapete, ele pode dar uma escorregadinha. Tem tapete que é pesado, o meu é um chumbo, então ele não vai escorregar. Entendeu? Mas o meu é maior do que o tapete, do que o sofá. Então ele vai ficar encaixadinho direitinho. Não sei por que tá esse negócio ficando escuro e ficando claro, gente. Aí o que que acontece? O tapete joga um pouquinho pra fora, entendeu? E fica sensacional, porque ele fica bem encaixadinho. Você vai ver na hora que eu for mostrando as fotos que casa muito legal, entendeu? E aí você pode ir jogando cada vez mais pra fora. Também não exagera, tá? Sair colocando um sofá gigantesco. Uma coisa que eu não consegui encontrar, só se eu pegasse minhas fotos de mostra do ano passado, do ano retrasado, que tá muito na moda, é você colocar mais de um tapete, um em cima do outro. Você coloca ele meio de ladinho, assim, um tapete menor. Fica muito bacana, mas olha, eu fiz isso aqui para achar uma foto com isso. Eu nunca coloquei, eu sempre gostei da ideia, mas como eu acabo fazendo mais projeto comercial do que de decoração comercial do que o residencial, então nessa sessão assim de tapete, normalmente o cliente está aproveitando o tapete dele e às vezes não tá no tamanho ideal, aí eu só falo, olha, como ele tá com gasto, né, normalmente, eu sou meio econômica com o cliente. Tem gente que fica querendo inventar do cliente sair comprando tudo, não, vamos fazer por etapas. Porque a pessoa já fala que não tá com dinheiro, então isso aqui a gente compra depois, tá bom? E aí, eu tenho cliente que já tinha o tapete, então não foi nem o que eu ditaquei, tinha uns que já estavam ótimos, perfeitos. Tive cliente que a cliente é muito alérgica e ainda tem bicho, e aí tinha medo de usar, mas tem próprio para situações, é só você ver qual é o tipo de fibra, né, que vai ser usado. E você tem essa coisa, então eu nunca coloquei tapete duplo. Porque senão eu catava foto pra mandar para vocês darem uma olhada, tá bom? Mas prometo que eu vou procurar mais. Eu procurei pra caramba, mas eu procuro mais. Então, assim, a gente tem, quando você faz esse jogo de 2 tapetes, fica legal, mas a pessoa tem que saber usar. É bom conseguir uma referência pra pessoa dar aquela olhadinha, assim, ver como é que a pessoa encaixou direitinho. Fica ótimo. E aí, o que que acontece? A minha opinião é que tapete tem que ficar bem quadrado na sala. E para isso, então, ele tem que ficar com o tamanho correto, que é sempre um pouquinho para fora do sofá. Englobar, por exemplo, aí tem mesa de centro, nem toda sala tem mesa de centro, mas se ele engloba um pedacinho da mesa de canto, a poltrona, se a poltrona couber inteira nele, fica maravilhoso. E a gente vai colocando charme na sala, porque o tapete, na hora que você coloca o tapete, a sala faz assim. Sabe aquele emoji de coraçãozinhos nos olhos? Ele faz isso na sala, entendeu? A sala fica maravilhosa. Então,
vale a pena investir num tapete, tá? Tem tapete que é industrial. Eu continuo com a mania de mexer no cabelo, gente. Tem tapete que é industrial. Tem tapete que é fibra, e tem ele com fibra sintética e com fibra natural. Tem feito à mão e os mais industriais, tá? Quando é feito à mão, é mais caro. A diferença, às vezes, não vale o custo. Depende muito do que a pessoa quer. Depende do que o cliente quer. Entendeu? Mas a gente vai começar agora a ver os tapetes. E teve um que eu vou colocar aqui pra vocês, só porque eu achei ele divertido. Olha isso. É só uma bolinha num canto da sala. E eu não achei feio, tá, gente? Eu acho que é o cantinho do gato, tá vendo? Eu não achei feio, não. Mas a sala inteira tá sem tapete. É só essa bolinha aí no centro da sala. Eu achei diferente, resolvi mostrar. E esses tapetes peludos, eles têm de pelo sintético e de pelo que nem eu falei, que o meu é peludo, só que o meu não é, tem uns que tem um pelo altíssimo. O meu é peludo, mas é um pelo, o problema é que o meu tapete não tá aqui, meu pai tirou. Eu tô meio que isolada porque eu fui pro Rio semana passada, então me colocaram em isolamento. Então eu não posso sair de onde eu estou. Então o que acontece? O meu tapete, ele tem uma alturinha razoável. Então, e ele é de lã. O bom da lã é que, assim, ele é peludo, aí você vai falar assim, nossa, no calor deve ser um inferno. Não, mas é porque é lã. Lã, ela é como se fosse um isolante térmico, que nem uma madeira. Ele é geladinho no verão e quentinho no inverno. Então, é perfeito. Normalmente, o tapete de lã é mais carinho. Eu dei sorte que eu peguei a promoção. Então, vamos lá. Esse daqui. Tá vendo que o tapete entra um pouco? Ele tem um desenho, eu acho... Ah, não, esse não entra um pouco. Desculpa, falei sem olhar. Esse daqui é aquele que eu falei que é o tamanho que, assim, a opção, quando você for colocar um menor, tem que ser o limite, o tamanho cravado do sofá, entendeu? Que é o caso aí. A pessoa, eu teria, porque ele tem um tamanho grande, eu vi a sala inteira, porque a foto sempre recorta. E eu ainda não tenho essa capacidade, eu tenho umas coisas que eu faço que não dão certo quando eu tenho que fazer na vertical. E a live, como eu ainda não consegui colocar no YouTube, tá ruim. Esse tapete, eu teria colocado ele pra dentro do sofá um pouquinho, tá? Que aí ele ia ficar, pra mim, ficaria perfeito. Mas assim tá muito bonito também. Você vê que esse daqui me parece, pelo visual, ele tem cara de ser feito de... Ele parece até tricô, tá? Mas ele tem cara, ele parece ser feito à mão. O feito à mão vai depender do material, porque, ó, vou pegar minha colinha. A gente tem algumas opções de material de fibra. Tem a náutica, tem chenille. No chenille tem vários tipos, que o náutico é o bom pra pet. Tem algodão. Algodão eu acho mais moderninho, então acho que é melhor pra pessoa mais nova, ou então uma pessoa bem moderninha, pra criança, porque às vezes a pessoa é mais velha, ela quer um modelo de tapete mais tradicional, vocês entendem? Aquele tipo mais desenhadão, uma coisa mais pesadinha, vamos dizer assim. Tem seda, tem lã, tem sisal. Eu amo tapete de sisal. Eu tô dando minha opinião em tudo, mas eu gosto de dar minha opinião, gente. Eu falo mesmo. Só não pode me falar se eu gostei de alguma coisa que eu não gostei. Se eu olhar, eu vou falar que eu não gostei. Sisal, lã, algodão, seda, pet, chenille, que tem... Pet. O náutico, chenille, que tem algumas opções. Tem crochê. Já vi tapetes de crochê. Eu acho que até que eu peguei tapete de crochê. Esse tem cara, por causa do jeito que ele tá amarrado, tá? Os tapetes feitos à mão, eles são os mais caros, tá? Mas também vale o preço, porque o trabalho que dá pra fazer um projeto desse... Tô fazendo live, papito. Meu pai apareceu. Esse daqui eu acho super bacana, esse amarelo. Eu gostei do desenho. Você tem uma cor que é uma cor mais forte. É aquela história que a gente falou, né, Mábia? Eu acho que isso daqui... esse ambiente, ele é um ambiente que você vê que é uma sala moderninha, que fica super bacana. Agora eu gosto muito do amarelo em área comercial,
Na verdade, em área corporativa, não é nem comercial, tá? Esse é um tapete de sisal misturado. E eu achei ele lindo. Quando você faz esses desenhos, você vê que eu tô mostrando vários tipos de desenho. E aí, Junior? Tem vários tipos de desenho de tapete. Quando você faz esse desenho de tapete que vai fazendo molduras, eu não achei nenhum que não tivesse com essa tarja. Quando você faz o tapete fazendo essas molduras, você delimita muito o espaço. Então, quando você tem um espaço maior, vale a pena colocar assim. Que aí você dá uma porque o tapete já delimita. Mas na hora que você começa a colocar um monte de quadradinho que vai diminuindo, você vai delimitando ainda mais o espaço. É bonito, mas eu acho que é para um ambiente para uma sala maior, entendeu? Esse daqui, por exemplo, já dá para ser em qualquer tipo de tamanho, porque ele tem um visual mais vertical. Ele faz meio que, se você tiver um espaço muito corredor, o ideal é ele ser com um desenho ao contrário. Esse daqui já é totalmente jovial. Eu acho esse daqui tem cara de casa de universitário, mas aquela universitária arrumadinha, porque você vê que o negócio tá todo bonitinho. Olha só. Hello, Jeno. Tá vendo esse tapete? Esse delimita ainda mais. E ele não faz nem o quadrado, gente. Ele é só um triângulo. Só que ele é muito desenhado e são duas cores bem marcadas. Então, ele vai também delimitar o espaço de uma forma forte. Você sempre tem que tomar cuidado na hora de escolher o tapete para ele combinar com tudo, tá, gente? Ele sempre vai se destacar. Mas às vezes você tem um monte de peça de destaque e aí você tem que deixar ele suavizar um pouco o ambiente. É que nem tapete e sofá são as maiores peças da sala. Então são as peças que você mais tem que tomar cuidado na hora de escolher. Porque elas podem arruinar a sua decoração. Vamos ver, a internet tá meio ruim hoje. Esse daqui é um tapetinho de sisal, lindo, maravilhoso, tá? Eu adoro esse tipo. Ele é bom porque a fibra natural, esse modelo de fibra natural mais rústica, ele dá uma aconchegada, por exemplo, eu tenho um piso de cimento queimado, tá? Na hora que eu coloco um tapete desse, ele faz aquele efeito que a madeira faz. Ele dá aquela quebrada, aconchegada, assim, forte. Entendeu? Então, fica muito bacana. Eu acho que vale muito a pena, tá? E ele é neutro, porque ele não é todo desenhado. Então, você olha, é uma coisa que combina praticamente com tudo. É muito difícil. Só se você colocar uma decoração super clássica, que é aquele sofá todo capitonê, todo desenhado, meio provençal. Quando você colocar isso, não combina, porque não tem nada a ver com o estilo da decoração, entendeu? Esse daqui você pode colocar numa decoração industrial, que você vai quebrar um pouco, vai dar aquela suavizada pra ficar com cara de casa, porque senão vai ficar com cara de container. E ninguém gostaria de morar num container se não fosse daquela forma que eles fazem agora, que eles transformam o container numa casa, né? Esse modelo daqui é um desenho mais suave de um outro material daquele que eu falei, lembra? Que é o de sisal branco que tava gigantão. Só que você desenhou menor, o desenho foi feito de uma forma menor e as cores são mais suaves. Então, ele é bem mais discreto, entendeu? E você consegue dar uma ousadinha nas almofadas. Você consegue fazer uma mistura, porque na hora que você tem alguma coisa que é extremamente impactante, todo o resto tem que ser suave. Porque senão você vai... as outras coisas vão ter que suavizar o impacto exagerado daquele outro item, entendeu? Então, a gente vai agora para outro tapetinho. Vocês perderam a entrada, depois eu mostro para vocês que é a hora de escolher os tamanhos. Esse daqui, essa imagem... Nessa imagem você visualiza exatamente o que eu falei. O tapete precisa entrar no sofá, tá vendo? Ele tá pra dentro do sofá. Ele tem que ele tem que sair nas laterais e ele precisa entrar no fundo. Então, o que que acontece? Esse daqui, ele tá pra dentro uns 80% do sofá. Você pode até atravessar e ficar sobrando pra lá. Nesse caso aqui, ficaria legal também. Mais até ainda. Por quê? Porque esse sofá, se você olhar o ambiente do outro lado, você vê que tem uma porta do teu lado esquerdo. Então, ele vai demarcar o ambiente gigantão.
mas você pode delimitar ele de uma forma menor, como foi o que eles fizeram. O tapete foi escolhido e colocado de um tamanho perfeito. Agora, às vezes, se você quiser demarcar mais, você amplia ainda mais o tapete. Qual é a dúvida, Dianoci, para você fazer essa cara? Oi, Rafael. Tava perguntando de você hoje. Tô perturbando os outros falando de tapete. Esse tapete é o modelo, eu posso te dizer que é a menor possibilidade de tamanho de tapete que você pode colocar na sala, tá? Por quê? Porque ele tá no limite do sofá. O certo é ele entrar no sofá e ir pra fora. Quando ele tá no limite, é tipo assim, é o limite do erro, do acerto. Se você fizer ele um pouco menor, já começa a ficar esquisito. Não é ou é tapete ou é uma mesa de centro. O tapete não pode fazer a vez da mesa de centro, entendeu? Demarcar aquele cotoquinho de tapete ali no centro. Ele tem que ser um tapetão. O tapete, ele delimita o espaço, aquele ambiente. Então, se você colocou só naquele pedaço da mesa, você tá delimitando a mesa. Tipo, eu tô fazendo uma moldura para destacar a mesa. É uma coisa esquisita, tá bom? Eu normalmente não pego imagem, só que esse daqui é diferente, tá vendo? O cara colocou uma bolinha de ladinho assim, ó, dando um charminho pro gato. Ficou legal. E ele ainda colocou um vasinho de planta. Essa é a única opção de tapete pequeno que dá pra colocar pra sala, porque ele não tá demarcando a sala, ele tá demarcando, tipo, o cantinho de dormir do gato. Este daqui, você até fica assim, será que isso é um tapete? Será que isso é piso? Isso é um tapete, só que é aquele tapete que ele tem manchas, tá? Eu acho super legal, principalmente o azul e cinza. O azul e cinza é maravilhoso, tá? Esse daí tem você vê que essa sala é bem classicona. É sofá de captonê, vidro, castiçal, candelabro, tem até um abajur de frufru. Entendeu? Tem muita coisa, a cortina é tudo mais... Ele não só tá suave, porque as cores são claras, mas podia ser bem pesado esse ambiente. Mas é aquele modelo mais clássico. Eu não uso tapete, dá muito trabalho de limpar. Ah, pelo amor de Deus, preguiça de puxar um aspirador de pó. Pelo amor de Deus. Então, esse daí, ele tá com a delimitação certa. Ele tá entrando um pouco, tanto na poltrona quanto no sofá. Ele demarcou o ambiente, entendeu? Porque o truque é só esse, gente. O tapete, o que você precisa saber é como que faz, qual o tamanho. Olha aí, ó. Eu sabia que eu tinha pego um esquisito. Olha isso. Esse modelo de tapete, esse tecido de tapete, ele é super fofo, gostoso de você deitar. Mas eu tenho um desse, só que o meu é gigante. Porque aí ele cabe na sala inteira. Agora, o cotoquinho ali, eu marquei o quê aí? Eu não marquei nada. Eu marquei essa mesa de centro. Ó, outra imagem. Tá vendo? Ele tá... Poxa, cadê? O sofá sumiu? Esse daqui é um daqueles que eu falei que ele tá no limite. Como ele tá encostado no sofá, ele não tá entrando, ele ainda não tá errado. Mas se ele tivesse um pouquinho menor que o sofá na lateral, ele já ia estar errado. Entendeu? Mas cada um tem um gosto, hein, gente? Mas o certo, tecnicamente, é ele fazer a demarcação do ambiente, tá? Vamos lá. Esse é aquele peludão, mas é aquele... parece, esse daí, ele tem cara de lã, de seda, porque é um pelo mais fino, tá? Ele entra para todos os lados. Eu tô mostrando alguns tapetes, eu escolhi pela textura também, tá bom? Porque a textura também faz muita diferença. E ele combina pra caramba com esse ambiente. Ó, esse daqui é um clássicozinho, que nem aquele rosa que a gente viu, que tava com que o piso, que você olhava e não parecia esse daqui, ó. Isso é clássico, só que esse é um clássico que eu não gosto. Mas esse daqui já é um clássico que eu gosto. Ele tem esse metal douradinho, ele tá com um sofá que é clássico, mas é um menos
dramático. A única coisa que eu não gosto nesse ambiente, porque eu estou palpitando, é que eu detesto esse negócio de tigresa e oncinha. Mas fora isso, eu também melhoraria o quadro na posição, mas só isso. E eu não posso ficar falando mal dos outros aqui, não é verdade? Esse daqui dá vontade de... Quem não quer morar nessa casa, gente? Esse sofá tem cara de bom, daquele que você se esparrama. Esse tapete eu peguei porque esse daqui ele tem um desenho mais tradicional. Remete mais àqueles tapetes antigos. Só que antigamente você tinha... A maioria deles era muito coloridão. E esse já tá no tom de off-white com cinza. Cru, que eles chamam de cru. Porque quando é fibra natural, eles chamam de cru. Esse daí é uma delícia, porque ele tem um desenho, vai fazer abraça, faz um aspecto retrô. Só que se você der uma olhada no ambiente todo, é tudo mais moderno. E ele coloca aquele clima clássico ali. E depois você abraça essa almofada peluda e vai dormir. Tá bom? Não é uma boa ideia? Fala sério. Esse sofá aí é muito convidativo, gente. Esse daqui eu peguei por causa dessa imagem. Se você olhar o REC ao longo da parede, você vai ver que tem um afastamento de mais ou menos uns 10, 15 centímetros do tapete até o REC. Perfeito. Colar o tapete no REC, acabou-se. Já tá exagerando demais. Ele fica parecendo que ele foi comprado errado. Coloca ele mais pra dentro do sofá, se der, entendeu? Mas não encosta ele ali, fica muito esquisito. Isso daí já sou eu, tá? É a Júlia chata, porque eu não gosto. E eu acho que como o tapete, ele dá aquela fechada no ambiente na hora da decoração, então tem que fechar de forma perfeita, né, gente? Coloca o tapete do jeito certo ali, ó, encaixadinho, porque ele me parece estar com o tamanho perfeito. Então, vamos aproveitar. Não é? Esse tapete eu adoro. Esse tipo de desenho mais dramático e com cores bem distintas, assim, eu acho que fica super legal. Nessa decoração, então, que é meio industrial, com calha aparente, que é trilho elétrico, essa luminária metálica na parede. Eu acho que isso daí tá super na moda, porque agora tá na moda cimento queimado, que sempre ganha enquete. Se eu fizesse enquete, eu tô fazendo enquete porque, gente, podem ir lá votar, tá, vocês dois? Porque eu tô falando do Rafael e do Genoci. Eu acho que o Júnior tá aqui também. Aí, podem ir lá votar nas enquetes. Por quê? Eu vou pegar as enquetes e vou montar um ambiente no sábado com tudo que ganhou na votação. O tapete, a parede, o piso. Eu tô pedindo para votar em tudo. Na poltrona, já votaram na poltrona. Já votaram na parede, já votaram na... Esqueci. Eu tenho memória ruim. E esse tapete, ele tá com a medida perfeita, tá vendo? Ele entra na parte de baixo do sofá e ele vai pro do lado de fora do sofá. Foi aquilo que eu falei. O ideal é ser assim. Se você tiver um tapete com um pouquinho menor, não tem problema. Ele vai ficar uns 10, 15 centímetros pra dentro, uns 10, 15 centímetros pra fora. Perfeito, vai continuar casando direitinho. Gente, eu tô ó de feio. Nessa foto, não sei se é iluminação. Isso daqui é da aula de ontem. Que eu tava falando de sofá. Não, essa é da aula de hoje. Esse daqui, ele também vai um pouquinho pra trás e ele vai bastante pro lado, tá vendo? E eles ainda fizeram esse cantinho. Eu gostei dessa ideia. Eu acho que eu vou copiar. Eu gostei Só tem dois o quê? Tem 3 enquetes já, porque eu coloquei a de poltrona, eu vou dar poltrona amanhã. Ah, Geno, sabe quem vai participar da poltrona, da live de poltrona? A Chay, porque Chay vai mostrar as poltronas da Colchões Botafogo. Então, eu gostei muito, saindo do lado do tapete, só pra comentar, eu adorei colocar a mesinha de centro no cantinho assim, ó.
Eu achei que ficou um charme. Isso, na live. É ótimo, eu fico conversando com as pessoas. Aí o povo depois vai falar, nossa, que live chata. Ai, Jesus. Ó, esse aqui é o tapete azul manchado que eu falei que eu adoro. É ele. Ele tá casando bem e eles... Por que eles colocaram... isso daí normalmente acontece nessa situação, tá? A pessoa criou uma área de circulação em frente ao tapete, mesmo tendo um espaço bom, ela cria uma área de circulação fora do tapete, em frente ao REC. Você pode até fazer assim também, mas para você fazer isso, você precisa ter uma sala mais larga, porque senão o seu tapete vai ficar desse tamanho. Aí você não compra tapete, você compra uma passarela. Tá bom? Esse também é por causa da cor e da textura, tá vendo? Ele tem um desenho mais tradicional. Iluminação, eu vou falar nas lives privadas. Eu vou fazer 2 lives extra de decoração de sala de estar, tá? Na live extra eu vou falar de cortina e de iluminação. Que assim você vai ser obrigada a me seguir, mas você já está me seguindo. O Geno tá, o Rafael acho que não tá. E o Júnior eu não sei também. Lá no YouTube. Porque eu já vou jogar, esse eu vou jogar direto no YouTube. Não vou fazer nem live ao vivo no Instagram. Vai ser só no YouTube. Aí vai ter a iluminação de sala de estar e a cortina. Entendeu? E eu vou colocar no grupo do Telegram, que eu criei um grupo para poder ficar mandando esses materiais. Por exemplo, todos esses slidezinhos que eu tô mostrando nas lives, eu estou automaticamente colocando eles lá eu coloco até o vídeo, lá no Telegram, tá bom? Aí, se quiser, entra no Telegram. Como você vai entrar no Telegram? Calma aí que eu vou pegar o meu auxiliar celular, tá? Pra eu mostrar pra vocês. Eu falo, olha só. 2 minutos, gente. Tá vendo aqui? Esse daqui é eles chamam de bio, essa área onde você coloca a informação a tua informação, o nome, no meu caso é J. Rollins Arquitetura, e aqui tem um link. Quando você entra nesse link, você preenche e-mail, nome e e-mail, e aí quando você abre uma segunda aba. Quando você abre a segunda aba, quando você abre a segunda aba, obrigada pelo minha arquiteta preferida. Tem um moço que veio aqui que ele falou que ele é meu fã. E realmente ele tá em todas as lives. Aí o que acontece? Quando você clica na segunda aba, ele vai te encaminhar para o grupo do Telegram, tá? E lá vão ficar gravadas todas essas lives. Eu também tô colocando tanto no feed quanto no YouTube as lives, mas eu vou ter essas privadas que eu vou colocar só no Telegram e no Facebook, mas no YouTube. Só que no YouTube eu vou colocar ela, como é que a gente diz? Eu vou colocar ela só para quem tiver inscrito. Porque assim as pessoas vão, né, seguindo, acompanhando. Eu vou falar no dia que eu for fazer, porque eu vou fazer uma semana de quarto. Hoje eu tô na semana de sala de estar, semana que vem eu fico de folga, porque isso dá um trabalho danado. Todo dia eu tenho que fazer um monte de slide, pegar foto, fazer slide, ficar fazendo slide de propaganda da live, dá um trabalho danado. Então, eu fico uma semana de folga da live, porque eu não fico só fazendo isso. Vocês sabem muito bem que a vida é assim, né? Na correria. E mesmo eu falei, o povo fica rindo quando eu falo que... Gente, vocês acham que eu tava quieta em casa fazendo nada nessa pandemia? Não! Eu tava cheia de coisa pra fazer, organizando obra pra começar na hora que liberarem. Genoci sabe, né, Genoci? Via Parque, reuniões e mais reuniões que nunca acabam. Ó. Esse daí você vê que é um tapete daqueles mais molinhos. Foi aquilo que eu falei. E esse daqui é daqueles de vaca. Eu acho eles super legais.
eles ficam legais em hall de entrada. Esse não tem como ficar debaixo do tapete, só se você tiver uma sala desse tamaninho, tá? Por quê? Porque esses tapetes de vaca, de bicho, eles têm um tamanho menorzinho. Só que como ele tem um desenho muito diferentão, aí ele vai ficar bom. Agora, se você tem uma sala com um sofá enorme, aí você vai ter que colocar algumas vacas no chão, né? Porque não dá pra colocar uma só. Uma sala gigante, isso daí é uma sala com um sofá pequeno, um sofá de 3 lugares. Se você usar o ladinho ali, são 4, mas alguma pessoa... A minha internet deu uma caidinha, mas acho que já voltou. Voltou? Então, esse de animal, ele também é super bacana, só que ele tem essa questão. Ele é limitado, então ele é diferentão por natureza. Então a pessoa vai olhar e não vai achar que ficou esquisito, que não ficou casando. Tem gente que faz o quê? Coloca um tapetão e coloca ele em cima. Quando você coloca ele em cima, você faz uma coisa diferente, um desenho diferente no tapete com o tapete de vaca, tá? Eu acho super bacana, eu tava falando isso, eu procurei algumas fotos, porque eu tenho foto disso, de mostra, mas eu não consegui achar nenhuma, porque o meu telefone parece um mundo sem fim de fotos. Então, eu não consigo achar a porcaria das fotos dele, mas existe esse tapete, essa composição de tapetes que você, tendo cuidado, fica bacana, tá? E eu acho que acabou. Eu vou só mostrar aqui para vocês o slide, que foi o primeiro slide da aula, porque teve gente que entrou depois e ele sumiu, foi abduzido. Aqui. Ele mostra a demarcação, tá vendo? Aqui eu tenho 3 demarcações, que são as demarcações mais corretas para você colocar o sofá. Que é ele indo pro lado, mas ele indo avançando na lateral e ele avançando para dentro do sofá. Aqui você tem 3 opções. Você não considera a questão das polegadas, até porque o que acontece? O tapete vai depender do tamanho do sofá. Vai depender do tamanho de todos os itens que vão ficar ali, que você faz a composição e em cima delas você demarca o tamanho, tá bom? E tem aquela composição... Eu coloco o dedo como se vocês estivessem olhando, gente. E a composição do tamanho cravadinho do sofá, que é o limite do bonito. Mas eu não gosto não, eu prefiro quando avança, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem poltrona com participação especial. Amanhã tem a poltrona e eu vou fazer composição geral da sala de estar no sábado. Sábado eu faço a composição. Sim, só tem você agora. Eu acho. Porque tem hora que ele parece que aí vem alguém e fala comigo. Que horas são? Ah, é 7h30. Sábado vai ser a composição geral do ambiente, que aí eu vou colocar encaixar a poltrona, as mesas, só que alguns itens não foram falados. Tipo, mesa de canto eu não falei, nem de centro, mas isso daí não é uma coisa que faz tanta diferença falar. Poltrona, sofá, tapete, cortina, parede são coisas que... E quadro é uma outra coisa que eu não falei também. Mas aí eu vou passar o resto do mês fazendo live de sala de estar. Eu posso fazer live 2, sem ser semana que vem. A outra, eu faço a sala de estar parte 2. E aí eu não coloco as lives extra. Que aí eu vou ter que fazer um dia de iluminação, um dia de cortina, um dia de mesa de canto, um dia de quadro e um dia de mesa de centro. Porque assim eu já faço uma live longa, eu tento fazer a live curta, gente, mas já tem quase 1 hora. Não é só você não, ele marca tudo errado aqui. Tem hora que tem gente falando comigo e ali tá marcando um número completamente diferente. Esse negócio aí não tá bom, não. Não sei se a minha conexão tá uma porcaria essa semana. Bom, acabamos por hoje. Espero que tenham gostado, tenham aprendido a colocar tapete na sala. Não fique com medo, porque tem tapete que vai ficar bacana. O tapete que eu falei, eu tenho que me lembrar agora, hoje eu não sei qual é o tapete da fibra pequena. Eu acho que é o náutico. Tem tapete de fibra de... É o náutico mesmo. Ele tem a fibra menorzinha, então não entra tanta poeira na hora que você passar o aspirador. É praticamente certo que você vai tirar a poeira toda.
E aí, para alérgicos, é a melhor opção. Mas o ideal é fazer o quê? Você ir numa loja direcionada de tapete e fazer as perguntas. O sintético vai ser sempre mais barato. O feito à mão é o mais caro. Para você ter uma ideia, um tapete feito à mão de lã tem variação de R$1.000 o metro quadrado. O tapete de... Eu anotei porque eu esqueço, né, gente? É muita informação. Viu? O Júnior também tá aí, tá dando tchauzinho. O tapete de seda é na faixa de R$600 o metro quadrado. Então, assim, eu acho que o algodão é um dos mais baratos, tá? O tecido, a fibra do tapete vai dar diferença no feito à mão. E o feito à mão é o mais caro porque ele é artesanal, tá? Mas eles são maravilhosos. Aí, se você tem um dinheirinho e quer investir num tapete que vai durar a tua vida inteira, é mais fácil você enjoar do tapete do que você perder o tapete, você pega um tapete à mão, tá bom? Tchau, meninos, meninas e meninas. Mabinha, tchauzinho pra você também. E amanhã, poltrona, 7h30 da noite, com participação especial de Chay. Chayane mostrando as nossas... egípcio, o meu é egípcio. Só que o teu é linha egípcia, né? Que você tá colocando. Então, o meu... Com participação especial da Chay, mostrando as poltronas da Colchões Botafogo. Tá bom? Que são aquelas poltronas pra você ver televisão, se jogar nela e curtir a vida. Então, tá bom. Beijinho, gente. Vou encerrar e vou colocar no feed, tá bom?